Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. É isso aí. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025, nosso episódio 9. Episódio 9 já. É isso aí. Vamos explorar as leituras de Mateus 11 e Gênesis 15 e 16. Que legal. E preparem-se, porque a conversa de hoje promete trazer reflexões poderosas para a nossa fé. Com certeza. Acho que o ponto de partida ideal é a conexão surpreendente entre o Antigo e Novo Testamento, né? Em Gênesis, a gente vê Deus costurando promessas e pactos com Abraão. E em Mateus, Jesus, como a própria encarnação de Deus, cumpre essas promessas. É como se a gente estivesse vendo os fios da história se entrelaçando, conduzidos pela mão de Deus. É verdade. E essa ligação entre as leituras nos leva a uma verdade fundamental, né? A continuidade do plano divino através dos tempos. Sim. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão uma descendência incontável e uma terra para chamar de sua. Séculos depois, em Mateus 11, a gente vê Jesus, descendente de Abraão, inaugurando o reino de Deus e cumprindo a promessa de salvação para todas as nações. É como se as peças de um quebra-cabeça gigante se encaixassem perfeitamente, revelando a imagem completa da redenção. Exato. E essa imagem da redenção se torna ainda mais nítida quando a gente mergulha em Mateus 11. Me chamou a atenção a repreensão de Jesus, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Elas testemunharam os milagres de Jesus em primeira mão, mas não se arrependeram. É um paradoxo intrigante, você não acha? Sim, sem dúvida. É de se esperar que aqueles que vivenciaram o poder de Jesus de perto fossem os primeiros a se converterem. Mas o que torna essa passagem ainda mais impactante é a comparação que Jesus faz com Tiro, Sidom e Sodoma, cidades conhecidas pela sua perversidade. É surpreendente, para dizer o mínimo, que cidades que experimentaram a graça de Deus tão diretamente sejam repreendidas com mais rigor do que aquelas que viviam em pecado. É como se a proximidade com a luz revelasse com mais intensidade a escuridão presente no coração humano. E isso nos leva a uma reflexão crucial à responsabilidade que acompanha o conhecimento. Sim. Quanto mais somos expostos à verdade de Deus, maior é a nossa responsabilidade em responder a ela com arrependimento e fé. Faz muito sentido. É como se existisse uma escala de julgamento onde aqueles que tiveram mais contato com a verdade divina são chamados a um nível maior de responsabilidade. Essa passagem nos confronta com a pergunta: como estamos respondendo à luz que já recebemos? E essa pergunta nos leva ao tema central do Não Brinque com a Luz. É um chamado à seriedade diante do Evangelho, a consciência de que não podemos tratar a mensagem de Jesus com indiferença ou superficialidade. É como se a gente estivesse diante de um tesouro inestimável e, em vez de guardarmos com cuidado, o tratássemos como um brinquedo qualquer. É uma imagem poderosa e me faz pensar na analogia que você usa nos comentários, a criança que brinca com o interruptor acendendo e apagando a luz sem entender o seu poder. Será que nós às vezes não agimos da mesma forma com a fé? Nos acostumamos com os rituais, com as palavras, mas sem realmente nos entregarmos a Jesus de coração? É uma possibilidade que a gente precisa considerar. A gente pode até se sentir confortável na penumbra da religiosidade, mas a verdadeira vida, a luz plena, só encontramos em Cristo. E essa busca por uma fé autêntica nos leva a mergulhar mais profundamente nos textos de João que você mencionou. Sim. João 12,46, por exemplo, afirma que aquele que crê em Jesus não permanece nas trevas. Já em João 1,15 vemos que a vida verdadeira e a luz estão em Cristo. E João 3,17 e 21 nos adverte que quem rejeita a luz já está condenado. São palavras fortes que nos desafiam a examinar a nós mesmos e a nos perguntar se estamos realmente caminhando na luz. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos oferece uma esperança inabalável, a promessa de que, ao nos voltarmos para Cristo, somos libertos das trevas, recebemos a vida eterna e nos reconciliamos com Deus. É uma transformação radical, uma verdadeira mudança de identidade. É como se passássemos a enxergar o mundo com novos olhos, com a clareza que só a luz de Cristo pode proporcionar. E essa transformação, esse novo nascimento, é o que nos impulsiona a viver uma vida que glorifica a Deus. Exatamente. E essa nova vida em Cristo nos leva a Gênesis 15, onde a história de Abraão nos revela a importância da fé. Em Gênesis 15,1, Deus representa Abraão com uma promessa extraordinária. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É uma declaração que nos enche de coragem e esperança, não é mesmo? Com certeza. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou com você, não importa o que aconteça. Eu te protejo, te guio e te abençoo. E essa promessa nos leva a uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. Ele é fiel, poderoso e, acima de tudo, amoroso. E esse amor de Deus se manifesta de maneira ainda mais grandiosa quando a gente olha para a promessa da descendência. Deus promete a Abraão que seus descendentes serão como as estrelas do céu incontáveis. Mas, humanamente falando, Abraão e Sara já estavam em idade avançada e a possibilidade de terem filhos parecia remota. É nesse contexto que a fé de Abraão é posta à prova. E é justamente essa fé que Deus reconhece e honra. Em Gênesis 15,6, lemos que a fé de Abraão foi acreditada a ele como justiça. É uma passagem que nos impacta porque aponta para a essência da nossa salvação. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo.
Assim como a fé de Abraão o tornou justo diante de Deus, a nossa fé em Jesus nos torna justos diante do Pai. E essa fé que nos justifica não é uma fé passiva, mas uma fé que se manifesta em obediência. Quando Deus chama Abraão para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, ele obedece sem questionar. É uma demonstração de que a verdadeira fé sempre produz frutos, e um desses frutos é a obediência à vontade de Deus. E essa obediência muitas vezes exige de nós renúncia, sacrifício e a disposição de sair da nossa zona de conforto. Mas a história de Abraão nos mostra que vale a pena confiar em Deus e seguir o caminho que para dentro. Ele nos aponta mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. E essa confiança em Deus é essencial para enfrentarmos os desafios da vida. Em Gênesis 15, Deus não esconde de Abraão as dificuldades que ele e seus descendentes enfrentariam. A peregrinação em terra estrangeira e a escravidão por 400 anos. Mas, ao mesmo tempo, Deus encoraja com a promessa de libertação e bênção no futuro. É uma mensagem poderosa para nós. Mesmo em meio às adversidades, Deus está no controle e age para cumprir seus propósitos. É reconfortante saber que mesmo quando as coisas parecem difíceis, podemos nos apegar à fidelidade de Deus, à certeza de que Ele nunca nos abandona e está sempre trabalhando para o nosso bem. Com certeza. E essa certeza nos impulsiona a perseverar na fé, a confiar que Deus está conduzindo a nossa história, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. E falando em confiar em Deus, a história de Sarai e Agar, em Gênesis 16, nos mostra os perigos da impaciência e da desobediência. Sarai, impaciente com a promessa de Deus de lhe dar um filho, sugere um plano que contraria a vontade divina. É um lembrete de como a ansiedade e o medo podem nos levar a tomar decisões precipitadas que acabam nos afastando do caminho que Deus traçou para nós. É verdade. E a história de Sarai e Agar também nos ensina sobre a importância da humildade. O anjo do Senhor instrui Agar a voltar para Sarai e se submeter à sua autoridade. É um ensinamento que se aplica a todos nós. A humildade é essencial para vivermos em paz com Deus e com o próximo. E é na humildade que reconhecemos nossa dependência de Deus, nossa necessidade da sua graça e misericórdia. É na humildade que aprendemos a confiar em seus planos mesmo quando não os compreendemos. E é na humildade que encontramos a verdadeira força, a força que vem de Deus, a força para vencer as tentações, para resistir ao mal, para perseverar na fé. E por falar em perseverança, como podemos nos manter firmes em nossa caminhada com Cristo, mesmo diante das dificuldades. A história de Agar nos dá uma pista importante. Mesmo em meio à sua aflição, ela experimenta o cuidado e a compaixão de Deus. Em Gênesis 16.13, ela reconhece: Tu és Deus que me vê. Que declaração poderosa. É um lembrete de que Deus está atento às nossas lutas, às nossas dores e às nossas necessidades. Ele nos vê, nos ouve e cuida de nós. E essa certeza nos impulsiona a buscar a Ele em oração, a nos humilharmos diante dEle e a confiar em sua graça e misericórdia. É como se a história de Agar nos dissesse: não importa o quão difícil seja a situação, Deus está com você. Ele te vê, te ouve e te ama. Confie nele. Exatamente. A jornada de fé de Abraão, as experiências de Sarai e Agar, a repreensão de Jesus em Mateus 11, tudo isso nos oferece lições valiosas para a nossa própria caminhada com Deus. São narrativas que nos desafiam, nos encorajam e, acima de tudo, nos apontam para a beleza da graça transformadora de Cristo. E essa graça transformadora é o que nos impulsiona a viver uma vida que glorifica a Deus, a sermos sal e luz neste mundo, a compartilharmos com outros a esperança que encontramos em Cristo. E é nesse ponto que eu queria destacar algo que me chamou a atenção nos comentários sobre Mateus 11. Lembra que Jesus compara as cidades que rejeitaram sua mensagem a crianças. Ele não está só falando da teimosia ou da imaturidade, mas de algo mais profundo. Sim, você mencionou a analogia da criança brincando com o interruptor, acendendo e apagando a luz sem compreender seu poder. O que mais podemos extrair dessa comparação? Acho que Jesus está nos alertando para o perigo de uma fé superficial, de brincar, de ser cristão, sem realmente se comprometer com a transformação que o Evangelho exige. Então não se trata apenas de frequentar a igreja, cantar louvores ou ler a Bíblia, mas de permitir que a palavra de Deus penetre o nosso coração e nos transforme de dentro para fora. Exatamente. É como se a gente estivesse construindo nossa casa na areia em vez de sobre a rocha. A gente pode até ter uma aparência de fé, mas na hora da tempestade, essa fé superficial se desfaz. E quais seriam os sinais de que alguém está brincando com a luz, como você mencionou? Um dos sinais mais evidentes é a falta de arrependimento genuíno. A pessoa até reconhece seus erros, mas não tem uma mudança real de comportamento, uma disposição sincera de abandonar o pecado e seguir a Jesus de todo o coração. Ou seja, a mudança precisa ir além das palavras, precisa se refletir nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso modo de viver. Com certeza. E essa mudança só é possível quando a gente se coloca diante de Deus com humildade, reconhecendo a nossa necessidade de perdão e de transformação. E quais são as consequências de se brincar com a luz? Os textos de João que a gente mencionou anteriormente nos dão uma resposta bastante direta, né? Sim, as palavras de Jesus em João são bastante claras.
Quem rejeita a luz permanece nas trevas, não recebe a vida eterna e já está condenado. É uma realidade dura, mas é a verdade que a Bíblia nos revela. É o chamado à seriedade, à responsabilidade. A fé cristã não é um jogo, não é algo que a gente pode levar de forma leviana. A decisão de seguir a Cristo exige compromisso, entrega, renúncia. E é por isso que o convite de Jesus em Mateus 11:28-30 é tão precioso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece descanso para a alma, um fardo leve, um jugo suave. Mas para a gente receber esse descanso, a gente precisa se achegar a Ele com sinceridade, com humildade, reconhecendo nossa necessidade de salvação. Exatamente. É um convite a quem está cansado das brincadeiras, que busca uma fé autêntica, um relacionamento verdadeiro com Deus. E é nesse contexto que a história de Abraão em Gênesis 15 se torna ainda mais inspiradora. A fé dele, mesmo diante das adversidades, é um exemplo para nós. E é interessante observar como a fé de Abraão se manifesta em obediência. Quando Deus o chama para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, ele obedece sem questionar. Ele confia na promessa de Deus mesmo sem saber para onde está indo, sem ter todas as respostas. Que lição poderosa para nós. Sem dúvida. A fé genuína sempre produz frutos, e um desses frutos é a obediência à vontade de Deus. E é por meio da obediência que a gente experimenta as bênçãos de Deus na nossa vida. E como a gente pode aplicar essa lição da obediência no nosso dia a dia? Em que áreas da nossa vida a gente precisa ser mais obediente a Deus? A obediência começa nas pequenas coisas. Ser obediente à palavra de Deus, aos seus mandamentos, aos seus princípios. Buscar a orientação dele em cada decisão que a gente toma, por menor que ela seja. E essa obediência não é algo que a gente faz por obrigação, com peso no coração, mas por amor a Deus e gratidão por tudo que ele fez por nós. Com certeza. A verdadeira obediência nasce de um coração transformado pela graça de Deus. E é essa transformação que nos capacita a viver uma vida que o agrada e glorifica. E a história de Sarai e Agar em Gênesis 16 nos mostra o perigo da desobediência. A impaciência e a falta de confiança em Deus levam Sarai a tomar uma decisão que traria consequências negativas para ela e para sua família. É um lembrete de que a desobediência a Deus sempre traz consigo dor e sofrimento. E por mais difícil que seja esperar em Deus, a sua vontade é sempre a melhor para nós. E a história de Agar também nos ensina sobre a importância da humildade. Mesmo sendo humilhada por Sarai, ela obedece à instrução do anjo do Senhor e volta para sua senhora. Humildade é uma virtude essencial para todo cristão, né? É reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente não é autossuficiente, que a gente depende da sua graça e misericórdia. É na humildade que a gente encontra força para perdoar, para pedir perdão, para reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação. E é na humildade que a gente encontra a verdadeira força, a força que vem de Deus. A força para vencer as tentações, para resistir ao mal, para perseverar na fé. E falando em perseverar na fé, como a gente pode se manter firme na nossa caminhada com Cristo, mesmo diante das dificuldades, como a gente pode evitar cair na armadilha de brincar com a luz e construir uma fé sólida e inabalável. A chave para a perseverança está na nossa conexão com Deus. A gente precisa cultivar um relacionamento íntimo com Ele por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. É como se a gente estivesse constantemente se alimentando da palavra de Deus, buscando a sua presença, se fortalecendo na fé em comunidade. Exatamente. Esses são os alicerces da nossa fé. É por meio deles que a gente se fortalece, se encoraja e se mantém firme nos caminhos do Senhor. Lembre-se, a caminhada cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Haverá momentos de alegria, de vitória, mas também haverá momentos de provação, de luta. E é nesses momentos de dificuldade que a gente precisa se apegar à promessa de Deus em Gênesis 15:1. Não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. É essa certeza da presença de Deus, da sua proteção e do seu amor que nos impulsiona a seguir em frente, a não desanimar, a perseverar até o fim. E como você mencionou, Deus é a nossa recompensa final, nosso maior tesouro. E essa recompensa não se compara a nada que este mundo possa oferecer. É uma recompensa eterna, plena e satisfatória. E essa esperança que nos anima, que nos motiva a viver uma vida que o agrada e o glorifica. E é por isso que é tão importante a gente compartilhar essa esperança com outras pessoas. Contar a elas sobre o amor de Deus, sobre a salvação que há em Cristo Jesus. É um chamado a sermos luz nesse mundo, a levarmos a mensagem do Evangelho a todos os cantos, com ousadia, com amor e com compaixão. É mostrar ao mundo a beleza da graça transformadora de Cristo. A beleza de uma vida rendida a Ele. E essa transformação começa em nós mesmos. Quando a gente permite que a luz de Cristo ilumine nosso interior, a gente se torna reflexos do seu amor, da sua paz, da sua esperança. E essa luz que brilha em nós atrai as pessoas para Cristo, como um farol que guia os navegantes em meio à escuridão. E essa é a nossa missão, sermos faróis de esperança nesse mundo, guiando as pessoas
para a verdadeira luz, para a vida eterna que há em Cristo Jesus. E é por isso que o nosso mergulho de hoje é tão importante. As leituras de Mateus 11, Gênesis 15 e 16. As leituras de Mateus 11 e Gênesis 15 e 16 nos desafiam, né? A ir além da superficialidade, a não brincar com a luz, mas a se entregar de corpo e alma a Cristo. É um chamado à seriedade e à autenticidade na nossa fé, a viver o evangelho em cada área da nossa vida, a sermos testemunhas do amor de Deus em palavras e ações. A história de Abraão nos inspira a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A ter fé na sua soberania, na sua fidelidade, no seu poder, para cumprir tudo o que ele prometeu. E as experiências de Sarai e Agar nos alertam para o perigo da impaciência, da desobediência e da falta de humildade. Nos ensinam a buscar a Deus em oração, a esperar no seu tempo, a se submeter à sua vontade. E a mensagem central de Mateus 11, a advertência de Jesus para não brincarmos com a luz, ecoa em nossos corações com um chamado urgente ao arrependimento, à conversão, à transformação. É um convite a todos que ainda não conhecem a Cristo a se renderem ao seu amor, a experimentarem a sua graça, a encontrarem nele a verdadeira paz e a vida eterna. E para aqueles que já conhecem a Cristo, é um lembrete para não nos acomodarmos, para não deixar a chama da fé se apagar. A buscarmos a Deus com todo o nosso coração, a vivemos em santidade, a sermos sal e luz nesse mundo. E para que a gente possa viver essa fé de forma prática, é fundamental que a gente se aprofunde na palavra de Deus. Que a gente medite nos seus ensinamentos, que a gente busque a sua orientação em cada passo que a gente dá. E é aí que entra o Awesome. Você tem acesso com plano de leitura bíblica anual, os comentários sobre cada capítulo da Bíblia e os devocionais diários. Você nos oferece ferramentas preciosas para crescermos no conhecimento e na intimidade com Deus. É um privilégio poder compartilhar essas ferramentas com todos vocês e ver como Deus tem usado esse canal para abençoar tantas vidas. E para você que está nos ouvindo agora, eu te convido a se juntar a essa jornada de descoberta da Palavra de Deus. Acesse o Cisto. Você tem acesso, explore os recursos disponíveis e permita que a mensagem do Evangelho transforme a sua vida. E não deixe de interagir com a gente. Compartilhe o podcast com seus amigos, deixe seu comentário, seu pedido de oração, conte de onde você está nos ouvindo. A sua participação é muito importante para nós. E para finalizar, um convite especial para você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Abra o seu coração para Jesus. Reconheça que você é pecador e precisa de um Salvador. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para te dar vida eterna. Faça essa decisão hoje mesmo e experimente a transformação que só Cristo pode realizar na sua vida. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.